onde o pensamento irradia puro e poderoso. Sim, todos seremos Platões, Aristóteles, Erasmos. Nosso espírito não verá mais empalidecer suas aquisições sob o peso da vida do corpo, ou extinguir-se sob o peso da velhice e das enfermidades. Amigos, eis verdadeiramente a mais sublime esperança. Que são junto de tudo isto as dignidades e os tesouros que se punham aos pés destes homens. Os soberanos mendigavam suas obras, disputavam a sua presença. Credes que essas vãs honrarias os lisonjeavam? Não, a lembrança de sua gloriosa pátria era muito viva. Eles voltaram felizes sobre o raio de sua glória, aos mundos que seus espíritos desejavam incessantemente. Terra. Terra. Região fria, obscura, agitada, terra cega, ingrata e rebelde. Não lhes podias fazer esquecer a pátria celeste onde viveram, onde voltariam a viver. Adeus, amigos. Ficai certos de que todo homem de bem se tornará cidadão desses mundos felizes, dessas Jerusaléns esplêndidas, onde o espírito vive livre num corpo etéreo, possuindo sem nuvens e sem véus todas as suas conquistas. Então, conhecereis tudo quanto aspirais conhecer, compreendereis tudo quanto procurais compreender, mesmo o meu nome, caro médium, que não te quero dizer. Um espírito. Ano 10, junho de 1867, número 6. Dissertação espírita. O magnetismo e o espiritismo comparados. Sociedade de Paris, 17 de maio de 1867. Médium, Sr. Desliens. Em vida ocupei-me da prática do magnetismo, do ponto de vista exclusivamente material, ao menos assim o cria. Hoje sei que a elevação voluntária ou involuntária da alma, que faz desejar a cura do doente, é uma verdadeira magnetização espiritual. A cura se deve a causas excessivamente variáveis. Tal doença, tratada de tal maneira, cede ante a força de ação material. Tal outra, que é idêntica, mas menos acentuada, não experimenta qualquer melhora, embora os meios curativos empregados talvez sejam ainda mais poderosos. A que se devem, então, essas variações de influências? Há uma causa ignorada pela maioria dos magnetizadores, que não se atacam senão aos princípios mórbidos materiais. Elas são consequência da situação moral do indivíduo. A doença material é um efeito. Para destruí-lo não basta atacá-lo, tomá-lo corpo a corpo e aniquilá-lo. Como a causa existe sempre, reproduzirá novos efeitos mórbidos quando estiver afastada a ação curativa. O fluido transmissor da saúde no magnetismo é um intermediário entre a matéria e a parte espiritual do ser, e que poderia comparar-se ao perispírito. Ele une dois corpos um ao outro, é um ponto sobre o qual passam os elementos que devem operar a cura nos órgãos doentes. Sendo um intermediário entre o espírito e a matéria, por força de sua constituição molecular, esse fluido pode transmitir tão bem uma influência espiritual quanto uma influência puramente animal. Em última análise, que é o espiritismo, ou antes, que é a mediunidade, essa faculdade até aqui incompreendida, e cuja extensão considerável estabeleceu sobre bases incontestáveis os princípios fundamentais da nova revelação. É pura e simplesmente uma variedade da ação magnética exercida por um ou vários magnetizadores desencarnados, sobre um paciente humano agindo no estado de vigília ou no estado estático, consciente ou inconscientemente. Por outro lado, que é o magnetismo? Uma variedade do espiritismo, na qual espíritos encarnados agem sobre outros espíritos encarnados. Finalmente, existe uma terceira variedade do magnetismo ou do espiritismo, conforme se tome por ponto de partida a ação dos encarnados sobre os encarnados, ou a dos espíritos relativamente livres sobre espíritos aprisionados num corpo. Esta terceira variedade, que tem por princípio a ação dos encarnados sobre os espíritos, revela-se no tratamento e na moralização dos espíritos obsessores. Assim, o espiritismo não é senão magnetismo espiritual,
E o magnetismo outra coisa não é senão espiritismo humano. De fato, como procede o magnetizador que quer submeter a sua influência um sensitivo sonambúlico? Envolve-o em seu fluido, ele o possui numa certa medida e, notai bem, sem jamais conseguir aniquilar seu livre-arbítrio, sem dele poder fazer coisa sua, um instrumento puramente passivo. Muitas vezes o magnetizado resiste à influência do magnetizador e age num sentido quando este desejaria que a ação fosse diametralmente oposta. Embora no geral o sonâmbulo esteja adormecido e o seu próprio espírito haja enquanto seu corpo fica mais ou menos inerte, também acontece, porém mais raramente, que o sensitivo, simplesmente fascinado, iluminado, fique em vigília, posto que com maior tensão de espírito e uma inabitual exaltação de suas faculdades. E agora, como procede o espírito que deseja comunicar-se? Envolve o médium com o seu fluido, em certa medida o possui, sem jamais dele fazer coisa sua, um instrumento puramente passivo. Talvez me objetareis que nos casos de obsessão, de possessão, o aniquilamento do livre-arbítrio parece ser completo. Muito haveria a dizer sobre esta questão, porque a ação aniquiladora se faz mais sobre as forças vitais materiais do que sobre o espírito, que pode achar-se paralisado, dominado e impotente para resistir, mas cujo pensamento jamais é nulificado, como foi possível constatar em muitas ocasiões. Encontro no próprio fato da obsessão uma confirmação, uma prova em apoio de minha teoria, lembrando que a obsessão também se exerce de encarnado a encarnado, e que se tem visto magnetizadores aproveitando o domínio que exerciam sobre os seus sonâmbulos, para os levar a cometer ações censuráveis. Como sempre, a exceção confirma a regra. Embora no geral o sensitivo mediúnico esteja desperto, em certos casos que se tornam cada vez mais frequentes, o sonambulismo espontâneo se instala no médium e este fala por si mesmo, ou por sugestão, absolutamente como sonâmbulo magnético nas mesmas circunstâncias. Enfim, como procedeis relativamente aos espíritos obsessores ou simplesmente inferiores, que desejais moralizar? Agis sobre eles por atração fluídica, magnetizai-os, na maioria das vezes inconscientemente, para os reter em vosso círculo de ação, algumas vezes conscientemente, quando estabeleceis em torno deles uma camada fluídica, que não podem penetrar sem a vossa permissão, e agis sobre eles pela força moral, que não é outra coisa senão uma ação magnética quintessenciada. Como vos foi dito muitas vezes, não há lacunas na obra da natureza, nem saltos bruscos, mas transições insensíveis, que fazem que se passe pouco a pouco de um a outro estado, sem que não se perceba a mudança senão pela consciência de uma situação melhor. O magnetismo é, pois, um grau inferior do espiritismo, e que insensivelmente se confunde com este último por uma série de variedades, pouco diferindo um do outro, como o animal é um estado superior da planta, etc. Num caso, como no outro, são dois degraus da escada infinita, que liga todas as criações, desde o ínfimo átomo até Deus Criador. Acima de vós está a luz ofuscante, que os vossos fracos olhos ainda não podem suportar. Abaixo estão as trevas profundas, que os vossos mais poderosos instrumentos de óptica ainda não puderam iluminar. Ontem nada sabíeis, hoje vedes o abismo profundo no qual se perde a vossa origem. Pressentis o objetivo infinitamente perfeito, para o qual tendem todas as vossas aspirações. E a quem deveis todos esses conhecimentos? Ao magnetizador. Ao espiritismo. A todas as revelações que decorrem de uma lei de relação universal entre todos os seres e seu Criador. Há uma ciência surgida ontem por vossa concepção, mas cuja existência se perde na noite dos tempos, porque é uma das bases fundamentais da criação. De tudo isto concluo que o magnetismo, desenvolvido pelo Espiritismo, é a pedra angular da saúde moral e material da humanidade futura. E Kenimante. Observação:
A justeza das apreciações e as profundezas do novo ponto de vista, que encerra esta comunicação, a ninguém escaparão. Embora partido há pouco tempo, o Senhor Clemente se revela, inicialmente sem a menor hesitação, como um espírito de incontestável superioridade. Apenas desprendido da matéria, que não parece ter deixado qualquer traço sobre ele, desdobra as suas faculdades com uma força notável, que promete aos seus irmãos da terra mais um bom conselheiro. Os que pretendiam que o espiritismo se arrastasse na rotina dos lugares comuns e das banalidades, podem ver, pelas questões que ele aborda desde algum tempo, se fica estacionário, e o verão ainda melhor à medida que lhe for permitido desenvolver as suas consequências. Entretanto, a bem dizer, ele não ensina nada de novo. Se estudar cuidadosamente os seus princípios constitutivos fundamentais, ver-se-á que encerram os germes de tudo, mas esses germes não podem desenvolver-se senão gradualmente, se nem todos florescem ao mesmo tempo. É que a extensão do círculo de suas atribuições não depende da vontade dos homens, mas da dos espíritos, que regulam o grau de seu ensino conforme a oportunidade. É em vão que os homens queriam antecipar-se sobre o tempo, não podem constranger a vontade dos espíritos, que agem conforme as inspirações superiores e não se deixam levar pela impaciência dos encarnados. Se necessário, eles sabem tornar estéril essa impaciência. Deixai-os, pois, agir, fortifiquemo-nos no que lhes ensinam, e estejamos certos de que saberão, em tempo útil, fazer que o Espiritismo dê o que deve dar. Ano 10, julho de 1867, número 7. Dissertação Espírita. Luta dos Espíritos para voltar ao bem. Paris, 24 de março de 1867. Médium, Sr. Hu. Obrigado, caro irmão, por vossa compaixão por aquele que expia pelo sofrimento as faltas cometidas. Obrigado por vossas boas preces, inspiradas por vosso amor aos vossos irmãos. Chamai-me algumas vezes, será um encontro a que jamais faltarei, ficar certos. Disse numa comunicação dada na sociedade que, depois de ter sofrido, me seria permitido vir dar minha opinião sobre algumas questões de que vos ocupais. Deus é tão bom que, depois de me haver imposto a expiação pelo sofrimento, teve piedade de meu arrependimento, porque sabe que se eu fali, foi por fraqueza, e que o orgulho é filho da ignorância. E-me permitido instruir-me, e se não posso, como os espíritos bons que deixaram a terra, penetrar os mistérios da criação, posso estudar os rudimentos da ciência universal, a fim de progredir e ajudar os meus irmãos a progredirem também. Dir-vos-ei a relação que existe entre o estado da alma e a natureza dos fluidos que envolvem em cada meio em que momentaneamente ela é colocada. E se, como vos foi dito, a alma pura saneia os fluidos, crede bem que o pensamento impuro os vicia. Julgai que esforços deve fazer o espírito que se arrepende, para combater a influência desses fluidos de que é envolvido, aumentada ainda pela reunião de todos os maus fluidos que lhe trazem, para o sufocar, os espíritos perversos. Não creiais que me baste querer melhorar-me, para expulsar os espíritos orgulhosos que me rodeavam durante minha estada na terra. Eles estão sempre perto de mim, procurando reter-me em sua atmosfera insalubre. Os espíritos bons vêm esclarecer-me, trazer-me a força de que necessito para lutar contra a influência dos espíritos maus, afastando-se depois e me deixando entregue às minhas próprias forças, para lutar contra o mal. É então que eu sinto a influência benfazeja de vossas boas preces, porquanto, sem o saber, continuais a obra dos espíritos bons de além-túmulo. Como vedes, caro irmão, tudo se encadeia na imensidade. Todos somos solidários uns com os outros, e não há um só pensamento bom que não leve consigo frutos de amor, de melhora e de progresso moral. Sim, tendes razão de dizer de vossos irmãos que sofrem que basta uma palavra para explicar o Criador, que esta palavra deve ser a estrela que guia cada espírito,
seja qual for o grau da escala espírita que pertença por todos os seus pensamentos, por todos os seus atos, nos mundos inferiores, como nos superiores, que esta palavra, o Evangelho de todos os séculos, o Alfa e o Ômega de toda a ciência, a luz da verdade eterna, é amor. Amor de Deus, amor de seus irmãos. Ditosos os que oram pelos irmãos que sofrem. Suas provações na terra tornar-se-ão leves, e a recompensa que os espera estará acima de suas expectativas. Como vedes, caro irmão, o Senhor é cheio de misericórdia, visto que, a despeito de meus sofrimentos, permite-me vir falar-vos a linguagem de um espírito bom. Ano 10, agosto de 1867, número 8. Dissertações Espíritas. Plano de campanha, a Era Nova, considerações sobre o sonambulismo espontâneo. Paris, 10 de fevereiro de 1867, médium, Sr. T, em sono espontâneo. Nota: nesta sessão, nenhuma pergunta prévia tinha provocado o assunto que foi tratado. Inicialmente o médium se havia ocupado de saúde, depois, pouco a pouco, viu-se conduzido às reflexões, cuja análise damos a seguir. Falou durante cerca de 1 hora, sem interrupção. Os progressos do espiritismo causam aos seus inimigos um pavor que não podem dissimular. No começo brincaram com as mesas girantes, sem pensar que acariciavam uma criança que devia crescer. A criança cresceu. Então eles pressentiram o seu futuro e disseram de si para si que em breve estariam com a razão. Mas, como se diz, a criança tinha 7 fôlegos. Resistiu a todos os ataques, aos anátemas, às perseguições, mesmo às zombarias. Semelhante a certos grãos que o vento carrega, produziu inúmeros rebentos, para um que destruíam, brotavam sem outros. Primeiro empregaram contra ele as armas de uma outra era, as que outrora eram bem-sucedidas contra as ideias novas, porque essas ideias não passavam de lampejos esparsos, que tinham dificuldade de vir à luz através da ignorância porque ainda não haviam criado raízes nas massas. Hoje é outra coisa, tudo mudou, os costumes, as ideias, o caráter, as crenças. A humanidade não mais se inquieta com as ameaças que amedrontavam as crianças. O diabo, tão temido por nossos ancestrais, já não causa medo, riem dele. Sim, as armas antigas se gastaram contra a couraça do progresso. É como se, em nossos dias, um exército quisesse atacar uma praça forte, guarnecida de canhões, com as flechas, os arietes e as catapultas dos nossos antepassados. Os inimigos do espiritismo viram, pela experiência, a inutilidade das armas carcomidas do passado contra a ideia regeneradora. Longe de o prejudicar, seus esforços só serviam para o propagar. Para lutar vantajosamente contra as ideias do século, seria preciso estar à altura do século. As doutrinas progressistas seria necessário opor doutrinas ainda mais progressistas, mas o menos não pode sobrepujar o mais. Não podendo, pois, triunfar pela violência, recorreram à astúcia, a arma dos que têm consciência de sua fraqueza. De lobos, fizeram-se cordeiros, para se introduzirem no aprisco e aí semearem a desordem, a divisão, a confusão. Porque conseguiram lançar a perturbação em algumas fileiras, cedo demais se julgaram senhores da praça. Nem por isto os adeptos isolados deixaram de continuar sua obra, e diariamente a ideia abre o seu caminho sem muito alarido. Eles é que fizeram barulho. Não a vedes penetrar em toda parte. Nos jornais, nos livros, no teatro e mesmo no púlpito. Ela trabalha todas as consciências. Arrasta os espíritos para novos horizontes, é encontrada em estado de intuição naqueles mesmos que dela não ouviram falar. Eis um fato que ninguém pode negar e que cada dia se torna mais evidente. Não é a prova de que a ideia é irresistível e que é um sinal dos tempos. Aniquilá-lo, portanto, é uma coisa impossível, porque seria preciso aniquilá-lo não num ponto, mas no globo inteiro, e,
Depois, as ideias não são levadas nas asas dos ventos. E como atingi-las? Pode-se pegar fardos de mercadorias na alfândega, mas, ideias. Elas são inatingíveis. Que fazer, então? Tentar apoderar-se delas, para as acomodar à sua vontade. Pois bem, é o partido pelo qual se decidiram. Disseram a si mesmos, o Espiritismo é o precursor de uma revolução moral inevitável. Antes que se realize completamente, tratemos de a desviar em nosso proveito. Façamos de modo que aconteça com ela como com certas revoluções políticas, desnaturando seu espírito, poder-se-ia imprimir-lhe outro curso. Assim, o plano de campanha está mudado. Vereis se formarem reuniões espíritas, cujo objetivo confessado será a defesa da doutrina, e cujo objetivo secreto será sua destruição. Supostos médiuns que terão comunicações encomendadas, adequadas ao fim a que se propõe, publicações que, a surrelfa do Espiritismo, se esforçarão para o demolir, doutrinas que lhe tomarão algumas ideias, mas com o pensamento de o suplantar. Eis a luta, a verdadeira luta que ele terá de sustentar, e que será perseguida obstinadamente, mas da qual sairá vitorioso e mais forte. Que podem os homens contra a vontade de Deus? É possível desconhecê-la diante do que se passa. Seu dedo não é visível nesse progresso que desafia todos os ataques. Nesses fenômenos que surgem em toda parte como um protesto, como um desmentido dado a todas as negações. A vida dos homens, a sorte da humanidade, não está em suas mãos. Cegos. Eles não contam com a nova geração que se ergue e que diariamente suplanta a geração que se vai. Mais alguns anos e esta terá desaparecido, não deixando atrás de si senão a lembrança de suas tentativas insensatas, para deter o impulso do espírito humano que marcha a despeito de tudo. Eles não contam com os acontecimentos que vão apressar a eclosão do novo período humanitário. Com os apoios que vão levantar-se em favor da nova doutrina e cuja voz poderosa imporá silêncio aos seus detratores em razão de sua autoridade. Oh! Como estará mudada a face do mundo para aqueles que virem o começo do próximo século! Quantas ruínas verão em sua retaguarda, e que esplêndidos horizontes se abrirão à sua frente! Será como a aurora afastando as sombras da noite. Aos ruídos, aos tumultos, aos rugidos da tempestade sucederão cantos de alegria. Depois das angústias, os homens renascerão para a esperança. Sim. O século XX será um século abençoado, porque verá a era nova, anunciada pelo Cristo. Nota: aqui o médium para, dominado por indizível emoção e como que esgotado de fadiga. Após alguns minutos de repouso, durante os quais parece voltar ao grau de sonambulismo ordinário, continua, que vos dizia eu, então. Faláveis do novo plano de campanha dos adversários do Espiritismo, depois considerastes a era nova. É isso. Enquanto esperam, disputam o terreno palmo a palmo. Renunciaram mais ou menos às armas de outros tempos, cuja ineficácia reconheceram. Agora ensaiam as que são todo-poderosas neste século de egoísmo, de orgulho e de cupidez, o ouro, a sedução do amor próprio. Junto aos que são inacessíveis ao medo, exploram a vaidade, as necessidades terrenas. Aquele que se obstinou contra a ameaça, às vezes dá ouvidos complacentes à lisonja, ao atrativo do bem-estar material. Prometem pão a quem não tem, trabalho ao artesão, clientela ao negociante, promoção ao empregado, honras aos ambiciosos se renunciarem às suas crenças, ferem-nos em sua posição, em seus meios de subsistência, em suas afeições, se são indóceis. Depois, a miragem do ouro produz sobre alguns seu efeito ordinário. Nesse número encontram-se, necessariamente, alguns caracteres fracos, que sucumbem à tentação. Há os que caem na armadilha de boa fé, porque a mão que os dirige se esconde. Há, também, e muitos, que cedem à dura necessidade, mas que não pensam menos nisto, sua renúncia é apenas aparente, curvam-se, mas para se erguerem na primeira ocasião. Outros,
Os que têm em mais alto grau a verdadeira coragem da fé, afrontam o perigo resolutamente. Esses vencem sempre, porque são sustentados pelos espíritos bons. Alguns, mas estes jamais foram espíritas de coração. Preferem o ouro da terra ao ouro do céu, ficam, pela forma, ligados à doutrina e, sob esse manto, apenas servem melhor a causa de seus inimigos. É uma triste troca que fazem e que pagarão muito caro. Nos tempos de cruéis provas que ides atravessar, ditosos aqueles sobre os quais se estender a proteção dos espíritos bons, porque jamais esta foi tão necessária. Orai pelos irmãos transviados, a fim de que aproveitem os breves instantes de mora que lhes são concedidos, antes que a justiça do Altíssimo se torne mais pesada sobre eles. Quando virem rebentar a tempestade, mais de um exclamará a graça. Mas lhes será respondido, que fizestes dos nossos ensinos? Vossos médiuns não escreveram centenas de vezes a vossa própria condenação? Tivestes a luz, e não a aproveitastes, nós vos tínhamos dado um abrigo, porque o abandonastes. Sofrei, pois, a sorte daqueles que preferistes. Se vosso coração tivesse sido tocado por nossas palavras, teríeis ficado firmes no caminho do bem, que vos era traçado. Se tivesseis tido fé, teríeis resistido às seduções armadas contra o vosso amor próprio e a vossa vaidade. Então acreditastes no las impor, como aos homens, por falsas aparências. Sabeis, se duvidastes, que não há um só movimento da alma que não tenha seu contragolpe no mundo dos espíritos. Credes que seja por nada que se desenvolve a faculdade da vidência em tão grande número de pessoas? Que seja para oferecer um novo alimento à curiosidade que hoje tantos médiuns adormecem espontaneamente em sono de êxtase? Não, desiludi-vos. Esta faculdade, que há tanto tempo vos é anunciada, é um sinal característico dos tempos que são chegados, é um prelúdio da transformação, porque, como vos foi dito, deve ser um dos atributos da nova geração. Essa geração, mais depurada moralmente, sê-lo-á também fisicamente. A mediunidade sob todas as formas será mais ou menos geral, e a comunhão com os espíritos um estado, a bem dizer, normal. Deus envia a faculdade de vidência nesses momentos de crise e de transição, para dar aos seus fiéis servidores o meio de desmanchar a trama de seus inimigos, porque os maus pensamentos, que se julgam escondidos na sombra dos refolhos da consciência, se refletem nessas almas sensitivas, como num espelho, e se descobrem por si mesmos. Aquele que só emite bons pensamentos não teme que se os conheça. Feliz o que pode dizer, lede em minha alma como num livro aberto. Observação: o sonambulismo espontâneo, do qual já falamos, não é, com efeito, senão uma forma de mediunidade vidente, cujo desenvolvimento já era anunciado há algum tempo, assim como o aparecimento de novas aptidões mediúnicas. É notável que em todos os momentos de crise geral ou de perseguição, as pessoas dotadas desta faculdade são mais numerosas do que nos tempos normais. Houve-os muito no momento da Revolução, os calvinistas das Cevenas, perseguidos como animais selvagens, tinham numerosos videntes que os advertiam do que se passava ao longe. Por este fato, e por ironia, foram classificados de iluminados. Hoje, começa-se a compreender que a visão à distância, independente dos órgãos da visão, pode bem ser um dos atributos da natureza humana, e o Espiritismo explica pela faculdade expansiva e pelas propriedades da alma. Os fatos deste gênero se multiplicaram de tal maneira que já não causam tanta admiração. O que outrora parecia a alguns milagre ou sortilégio, é hoje considerado como efeito natural. É uma das 1000 vias pelas quais penetra o Espiritismo, de sorte que, se estanca uma fonte, ele surge por outros caminhos. Assim, esta faculdade não é nova, mas tende a generalizar-se, sem dúvida pelo motivo indicado na comunicação acima, mas, também, como meio de provar aos incrédulos a existência do princípio espiritual. No dizer dos espíritos,
ela se tornaria mesmo epidêmica, o que naturalmente se explicaria pela transformação moral da humanidade, transformação que deveria produzir no organismo modificações que facilitassem a expansão da alma. Como outras faculdades mediúnicas, esta pode ser explorada pelo charlatanismo. Desse modo, é bom precaver-se contra a trapaça que, por um motivo qualquer, poderia tentar simulá-la, e assegurar-se, por todos os meios possíveis, da boa-fé dos que dizem possuí-la. Além do desinteresse material e moral e da honorabilidade notória da pessoa, que são as primeiras garantias, convém observar com cuidado as condições e as circunstâncias nas quais se produz o fenômeno, e ver se nada oferecem de suspeito. Os espiões. Sociedade de Paris, 12 de julho de 1867. Médium, Sr. Morin, em sono espontâneo. Quando, em consequência de uma terrível convulsão humanitária, a sociedade inteira se movia lentamente, oprimida, esmagada, e ignorando a causa de sua opressão, alguns seres privilegiados, alguns velhos veteranos do bem, pondo à disposição de todos sua experiência da dificuldade de o reproduzir, e juntando a isto o respeito que devia provocar sua conduta e sua posição, resolveram procurar aprofundar as causas dessa crise geral, que fere cada um em particular. Começa a era nova e, com ela, o Espiritismo. Esta palavra foi criada, não resta senão torná-la compreendida, e cada um aprender a sua significação. O tempo impassível marcha sempre, e o Espiritismo, que não é mais uma simples palavra, já não tem que se fazer compreender, é compreendido. Mas, alguns veteranos espíritas, essas criaturas, esses missionários estão sempre à testa do movimento. Seu pequeno batalhão é muito fraco em números, mas, paciência. Pouco a pouco ganha aderentes, e logo será um exército, o exército dos veteranos do bem. Porque, em geral, em seu começo e em seus primeiros anos, o Espiritismo quase só tocou os corações já consumidos pelos conflitos da vida, os corações que sofreram e pagaram, os que traziam em germe os princípios do belo, do bem, do bom, do grande. Descendo sucessivamente do velho à idade madura, da idade madura à idade viril e da idade viril à adolescência, o Espiritismo infiltrou-se em todas as idades, como em todos os corações, em todas as religiões, em todas as seitas, em toda a parte. A assimilação foi lenta, mas segura. E hoje não tem mais que caia essa bandeira espírita, sustentada desde o início por uma mão firme e segura, porque hoje, as jovens falanges dos batalhões espíritas não vociferam, como seus adversários, lugar aos jovens. Não, eles não dizem, saí, velhos, para deixar subirem os jovens. Eles não pedem senão um lugar no banquete da inteligência, senão o direito de se sentarem ao lado de seus antecessores, trazendo seu óbolo ao grande todo. Hoje, a juventude se viriliza, traz sua contribuição à idade madura, em troca da experiência desta última, em razão da grande lei de reciprocidade das consequências do trabalho coletivo para a ciência, a moralidade, o bem, porque, em última análise, se a ciência progride, em benefício de quem progride, não são os corpos humanos que aproveitam todas as elucidações, todos os problemas resolvidos, todas as invenções realizadas. E isto aproveita a todos, assim como se progredirdes em moralidade, isto aproveita a todos os espíritos. Hoje, portanto, jovens e velhos são iguais ante o progresso e devem combater lado a lado por sua realização. O batalhão tornou-se um exército, exército invulnerável, mas que deve combater não um, mas milhares de adversários coligados contra ele. Assim, jovens, trazei com confiança o entusiasmo de vossas convicções, e vós, velhos, vossa sabedoria, vosso conhecimento dos homens e das coisas, vossa experiência sem ilusões. O exército está na frente de batalha. Vossos inimigos são numerosos, mas não estão em vossa frente, face a face, peito contra peito,
Estão em toda parte, ao vosso lado, na frente, atrás, no meio de vós, no próprio seio do vosso coração e, para os combater, não tendes senão vossa boa vontade, vossas consciências leais e vossas tendências ao bem. Desses exércitos coligados, um tem nome, o orgulho, os outros, ignorância, fanatismo, superstição, preguiça, vícios de toda a natureza. E vosso exército, que deve combater de frente, também deve saber lutar em particular, porque não sereis um contra um, mas um contra 10. Bela vitória a conquistar. Pois bem, se combaterdes todos em massa, com esperança de triunfar, inicialmente combatei contra vós mesmos, dominai as más tendências. Hipócritas, conquistai a sinceridade, preguiçosos, tornai-vos trabalhadores, orgulhosos, sede humildes, estendei a mão à lealdade vestida com uma blusa em farrapos, e todos, solidariamente, tomai e sustentai o compromisso de fazer a outrem o que gostaríeis que vos fosse feito. Assim, não gritemos, lugar aos jovens, mas lugar a tudo o que belo, bom, a tudo o que tende a aproximar da divindade. Hoje, começa-se a tomar em consideração esse pobre espiritismo, que diziam natimorto, nele vê um inimigo sério. E por quê? Não o temiam em seu começo, a criança era frágil, riam-se de seus esforços impotentes. Mas hoje, que a criança tornou-se homem, temem-no, porque tem a força da idade viril. É que reuniu em torno de si homens de todas as idades, de todas as posições sociais, de todos os graus de inteligência, e compreendem que a sabedoria, a ciência adquirida podem tão bem residir no coração de um jovem de 20 anos quanto no cérebro de um homem de 60. Hoje, portanto, esse pobre espiritismo é temido, não ousam vir de frente, medir-se com ele, tomam os atalhos, o caminho dos covardes. Não vem dizer-lhe à luz do dia, tu não existes, vem em meio de seus partidários dizer como eles, fazer como eles, aplaudir e aprovar tudo quanto fazem, quando estão com eles, para os combater e os trair quando estão de costas. Sim, eis o que fazem hoje. No começo diziam indicar o que pensavam da criança amirrada, mas hoje não a usam mais, porque ela cresceu e, contudo, jamais mostrou os dentes. Se me dizem para vos dizer isto, embora me seja sempre penoso, é que isto tinha sua utilidade, nada, nenhuma palavra, um gesto, uma inflexão de voz se efetuam sem que haja uma razão de ser e que não tragam seu contingente para o equilíbrio geral. A administração dos correios lá do alto é muito mais inteligente e mais completa que a da vossa terra. Toda palavra vai ao seu objetivo, ao seu endereço, sem sobrescrito, ao passo que entre vós a carta que não o traz não chega nunca. Observação: como se vê, a comunicação acima é uma aplicação do que foi dito na precedente, sobre o efeito da faculdade de vidência. E não é a única vez que nos foi dado constatar os serviços que essa faculdade é chamada a prestar. Não significa que seja preciso juntar uma fé cega a tudo quanto pode ser dito em casos semelhantes. Haveria tanta imprudência em crer sem reservas no primeiro que aparecesse, quanto desprezar os avisos que podem ser dados por essa via. O grau de confiança que se pode a isso permitir depende das circunstâncias. Essa faculdade precisa ser estudada, antes de tudo há que se agir com circunspeção e guardar-se de um julgamento precipitado. Quanto ao fundo da comunicação, sua coincidência com a que foi dada 5 meses antes, por outro médium, e em outro meio, é um fato digno de nota, e sabemos que instruções análogas são dadas em diferentes centros. É, pois, prudente manter-se em reserva com as pessoas sobre cuja sinceridade não se tem certeza para se ficar edificado. Sem dúvida os espíritas só têm princípios altamente confessáveis, nada têm a ocultar, mas o que tem a temer é ver suas palavras desnaturadas e suas intenções mascaradas. São as armadilhas estendidas à sua boa fé, por pessoas que defendem o falso para saber a verdade, que,
sob as aparências de um zelo muito exagerado para ser sincero, tentam arrastar os grupos por um caminho comprometedor, seja para lhes suscitar embaraços, seja para lançar o descrédito sobre a doutrina. A responsabilidade moral. Sociedade de Paris, 9 de julho de 1867. Médium, Sr. Nivard. Assisto a todas as tuas conversas mentais, mas sem as dirigir. Teus pensamentos são emitidos em minha presença, mas eu não os provoco. É o pressentimento dos casos, que tem alguma chance de se apresentar, que faz nascer em ti os pensamentos adequados à resolução das dificuldades que poderiam te suscitar. Aí está o livre-arbítrio, é o exercício do espírito encarnado, tentando resolver problemas que suscita em si mesmo. Com efeito, se os homens só tivessem as ideias que os espíritos lhes inspiram, teriam pouca responsabilidade e pouco mérito, só teriam a responsabilidade de haver escutado maus conselhos, ou o mérito de ter seguido os bons. Ora, esta responsabilidade e este mérito evidentemente seriam menores do que se fossem o inteiro resultado do livre-arbítrio, isto é, de atos realizados na plenitude do exercício das faculdades do espírito, que, neste caso, age sem qualquer solicitação. Resulta do que digo que muitas vezes os homens têm pensamentos que lhes são essencialmente próprios, e que os cálculos a que se entregam, os raciocínios que fazem, as conclusões a que chegam são resultado do exercício intelectual, do mesmo modo que o trabalho manual é o resultado do exercício corporal. Daí não se deveria concluir que o homem não fosse assistido em seus pensamentos e em seus atos pelos espíritos que o cercam, muito ao contrário, os espíritos, sejam benevolentes, sejam malévolos, muitas vezes são a causa provocadora dos vossos atos e pensamentos, mas ignorais completamente em que circunstâncias se produz essa influência, de sorte que, agindo, pensais fazê-lo em virtude de vosso próprio movimento, vosso livre-arbítrio fica intacto, não há diferença entre os atos que realizais sem serdes a eles impelidos, e os que realizais sob a influência dos espíritos, senão no grau do mérito ou da responsabilidade. Num e no outro caso, a responsabilidade e o mérito existem, mas, repito, não existem no mesmo grau. Creio que esse princípio que enuncio não precisa de demonstração, para o provar, bastar-me-á fazer uma comparação no que existe entre vós. Se um homem cometeu um crime, e o fez seduzido pelos conselhos perigosos de outro homem que sobre ele exerce muita influência, a justiça humana saberá reconhecê-lo, concedendo-lhe o benefício das circunstâncias atenuantes, irá mais longe. Punirá o homem cujos conselhos perniciosos provocaram o crime e, mesmo sem haver contribuído de outra maneira, este homem será mais severamente punido do que o que foi o instrumento, porque foi seu pensamento que concebeu o crime, e sua influência sobre um ser mais fraco que o fez executar. Pois bem, se assim fazem os homens, diminuindo a responsabilidade do criminoso e a partilhando com o infame que o impeliu a cometer o crime, como quereríeis que Deus, que é a justiça mesma, não fizesse o mesmo, já que vossa razão vos diz que é justo agir assim? No que concerne ao mérito das boas ações, que eu disse ser menor se o homem tiver sido solicitado a praticá-las, é a contrapartida do que acabo de dizer a respeito da responsabilidade, e pode demonstrar-se invertendo a proposição. Assim, pois, quando te acontece refletir e passar tuas ideias de um a outro assunto, quando discutes mentalmente sobre os fatos que prevês ou que já se realizaram, quando analisas, quando raciocinas e quando julgas, não crês que sejam espíritos que te ditam teus pensamentos ou que te dirigem. Eles lá estão, perto de ti, e te escutam. Veem com prazer esse exercício intelectual, ao qual te entregas. Seu prazer é duplo, quando veem que tuas conclusões são conforme a verdade. Por vezes lhes acontece, evidentemente, que se misturem nesse exercício, quer para o facilitar, quer para dar ao espírito alguns alimentos, ou lhe criar algumas dificuldades, a fim de tornar esta ginástica intelectual mais proveitosa a quem a pratica. Mas,
Em geral, o homem que busca, quando entrega suas reflexões, quase sempre age só, sob o olhar vigilante de seu espírito protetor, que intervém se o caso for bastante grave para tornar necessária sua intervenção. Teu Pai, que vela por ti, e que está contente por te ver quase restabelecido. O médium saía de uma grave moléstia. Louis Nivard. Ano 10, setembro de 1867, número 9. Caráter da revelação espírita. 1. Pode o espiritismo ser considerado uma revelação? Neste caso, qual o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade? A quem e de que maneira foi ela feita? É a doutrina espírita uma revelação, no sentido teológico da palavra, ou por outra, é, no seu todo, o produto do ensino oculto vindo do alto, e absoluta ou susceptível de modificações? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria por efeito impedi-los de fazer uso das suas faculdades, pois que lhes pouparia o trabalho da investigação. Qual a autoridade do ensino dos espíritos, se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é diversa da do Cristo, já conhecida? Quais as verdades novas que eles nos trazem? Precisará o homem de uma revelação, e não poderá achar em si mesmo e em sua consciência tudo quanto é mister para se conduzir na vida. Tais as questões sobre que importa nos fixemos. 2. Definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Revelar, derivado da palavra véu, do latim velum, significa literalmente sair de sob o véu, e, figuradamente, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar mais genérica, essa palavra se emprega a respeito de qualquer coisa ignota que é divulgada, de qualquer ideia nova que nos põe ao corrente do que não sabíamos. Deste ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações e pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. A astronomia revelou o mundo astral, que não conhecíamos, a geologia revelou a formação da Terra, a química, a lei das afinidades, a fisiologia, as funções do organismo, etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier foram reveladores. 3. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato e, por consequência, não existe revelação. Toda revelação desmentida por fatos deixa de o ser, se for atribuída a Deus. Não podendo Deus mentir, nem se enganar, ela não pode emanar dele, deve ser considerada como produto de uma opinião pessoal. 4. Qual o papel do professor diante dos seus discípulos, senão de um revelador? O professor lhes ensina o que eles não sabem, o que não teriam tempo, nem possibilidade de descobrir por si mesmos, porque a ciência é obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trazem, cada qual, o seu contingente de observações aproveitáveis àqueles que vêm depois. O ensino é, portanto, na realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que as conhecem a outros que as ignoram e que, se assim não fora, as teriam ignorado sempre. 5. Mas o professor não ensina senão o que aprendeu, é um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo, é o revelador primitivo, traz a luz que pouco a pouco se vulgariza. Que seria da humanidade sem a revelação dos homens de gênio, que aparecem de tempos a tempos? Mas, quem são esses homens de gênio? E, por que são homens de gênio? De onde vieram? Que é feito deles? Notemos que na sua maioria denotam, ao nascer, faculdades transcendentes e alguns conhecimentos inatos, que com pouco trabalho desenvolvem. Pertencem realmente à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Onde, porém, adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida?
Dir-se-á, com os materialistas, que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade. Neste caso, não teria mais mérito que um legume maior e mais saboroso do que outro. Dir-se-á, como certos espiritualistas, que Deus lhes deu uma alma mais favorecida que a do comum dos homens. Suposição igualmente lógica, pois que taxaria Deus de parcial. A única solução racional do problema está na preexistência da alma e na pluralidade das vidas. O homem de gênio é um espírito que tem vivido mais tempo, que, por conseguinte, adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos adiantados. Encarnando, traz o que sabe e, como sabe muito mais do que os outros e não precisa aprender, é chamado homem de gênio. Mas seu saber é fruto de um trabalho anterior e não resultado de um privilégio. Antes de renascer, era ele, pois, espírito adiantado, reencarna para fazer que os outros aproveitem do que já sabe, ou para adquirir mais do que possui. Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços da sua inteligência, mas, entregues às próprias forças, só muito lentamente progrediriam, se não fossem auxiliados por outros mais adiantados, como o estudante o é pelos professores. Todos os povos tiveram homens de gênio, surgidos em diversas épocas, para dar-lhes impulso e tirá-los da inércia. 6. Desde que se admite a solicitude de Deus para com as suas criaturas, porque não se há de admitir que espíritos capazes, por sua energia e superioridade de conhecimento, de fazerem que a humanidade avance, encarnem pela vontade de Deus, com o fim de ativarem o progresso em determinado sentido. Porque não admitir que eles recebam missões, como um embaixador as recebe do seu soberano. Tal o papel dos grandes gênios. Que vem lhes fazer, senão ensinar os homens verdades que estes ignoram e ainda ignorariam durante largos períodos, a fim de lhes dar um ponto de apoio mediante o qual possam elevar-se mais rapidamente. Esses gênios, que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando longo traço luminoso sobre a humanidade, são missionários ou, se o quiserem, messias. Se não ensinassem aos homens nada além do que estes últimos já sabem, sua presença seria completamente inútil. O que de novo ensinam aos homens, quer na ordem física, quer na ordem filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que constituem elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessam os séculos. 7. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos e cujo conhecimento lhe dão Deus ou seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou missionários, incumbidos de transmiti-la aos homens. Considerada debaixo deste ponto de vista, a revelação implica passividade absoluta e é aceita sem verificação, sem exame, nem discussão. 8. Todas as religiões tiveram seus reveladores e estes, embora longe estivessem de conhecer toda a verdade, tinham uma razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que viviam, ao caráter particular dos povos a quem falavam e aos quais eram relativamente superiores. Apesar dos erros de suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos e, por isso mesmo, de semear os germens do progresso, que mais tarde haviam de desenvolver-se, ou se desenvolverão à luz brilhante do cristianismo. É, pois, injusto se lhes lance anátema em nome da ortodoxia, porque dia virá em que todas essas crenças tão diversas na forma, mas que repousam realmente sobre um mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão numa grande e vasta unidade, logo que a razão triunfe dos preconceitos. Infelizmente, as religiões han sido sempre instrumentos de dominação,
O papel de profeta ha atentado às ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias, que, valendo-se do prestígio deste nome, exploram a credulidade em proveito do seu orgulho, da sua ganância, ou da sua indolência, achando mais cômodo viver à custa dos iludidos. A religião cristã não pôde evitar esses parasitas. A tal propósito, chamamos particularmente atenção para o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas. 9. Haverá revelações diretas de Deus aos homens? É uma questão que não ousaríamos resolver, nem afirmativamente, nem negativamente, de maneira absoluta. O fato não é radicalmente impossível, porém, nada nos dá dele prova certa. O que não padece dúvida é que os espíritos mais próximos de Deus pela perfeição se imbuem do seu pensamento e podem transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a que pertencem e o grau a que chegaram de saber, esses podem tirar dos seus próprios conhecimentos as instruções que ministram, ou recebê-las de espíritos mais elevados, mesmo dos mensageiros diretos de Deus, os quais, falando em nome de Deus, têm sido às vezes tomados pelo próprio Deus. As comunicações deste gênero nada têm de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios, pela simples inspiração, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, do que há muitos exemplos na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que quase todos os reveladores são médiuns inspirados, audientes ou videntes. Daí, entretanto, não se deve concluir que todos os médiuns sejam reveladores, nem, ainda menos, intermediários diretos da divindade ou dos seus mensageiros. 10. Só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la, mas sabe-se hoje que nem todos os espíritos são perfeitos e que há muitos que se apresentam sob falsas aparências, o que levou São João a dizer: não acrediteis em todos os espíritos, vede antes se os espíritos são de Deus. Epíste. 1, capítulo 4, v. 4. Pode, pois, haver revelações sérias e verdadeiras como as apócrifas e mentirosas. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificação não pode emanar de Deus. É assim que a lei do Decálogo tem todos os caracteres de sua origem, enquanto que as outras leis mosaicas, fundamentalmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu. Com abrandarem-se os costumes do povo, essas leis por si mesmas caíram em desuso, ao passo que o Decálogo ficou sempre de pé, como o farol da humanidade. O Cristo fez dele a base do seu edifício, abolindo as outras leis. Se estas fossem obra de Deus, seriam conservadas intactas. O Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo e nisso está a prova da sua missão divina. Uma obra puramente humana careceria de tal poder. 11. Importante revelação se opera na época atual e mostra a possibilidade de nos comunicarmos com seres do mundo espiritual. Não é novo, sem dúvida, esse conhecimento, mas ficar até aos nossos dias, de certo modo, como letra morta, isto é, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas relações o abafara sob a superstição, o homem era incapaz de tirar daí qualquer dedução salutar, estava reservado à nossa época desembaraçá-lo dos acessórios ridículos, compreender-lhe o alcance e fazer surgir a luz destinada a clarear o caminho do futuro. 12. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivemos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem,
suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação, na acepção científica da palavra. 13. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter, participa ao mesmo